João 8,32. Põe laço. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O 36, 8,36. Se o Filho libertar, vocês serão de fato livres. Todos aqui já são praticamente, crentes velhos, conhecedores da palavra. Mas talvez nós ainda estamos presos em algo, algum vício. Mesmo a gente conhecendo uma parte ou totalmente a verdade, nós ainda talvez estamos presos em algum vício. Eu conheço crente que, se abusar, é mais tempo convertido do que eu, uma mulher, uma determinada igreja evangélica na Abateá, ela não consegue largar o cigarro. Ela fuma de uma carteira até 2 carteiras de cigarro no dia, e é crente. Eu conheço crente que toda semana ele faz uma fita assim, de loteria. É um vício, não está liberto. E muitas vezes nós, em certa área da nossa vida, não estamos sendo abençoados, porque tem algo que ainda nós não conseguimos nos libertar. Então nós temos que buscar mais a Deus, pedir discernimento, para ver qual área que ainda nós estamos presos. Jesus morreu na cruz para nós sermos livres, Ele pagou nosso pecado, liberou nosso vício, levou nossas doenças. Mesmo assim, se algo está acontecendo na vida de um crente, é porque temos falhas, temos que pedir discernimento, porque João 10,10 diz o quê? Põe João 10,10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Então, se algo ainda não está indo bem na tua vida, qual o motivo? Tem algo por trás. Então, abra, peça para Deus, para o Espírito Santo abrir os teus olhos espirituais, para você ver, descobrir a causa, o que é que ainda você está preso. Amém? Então, ora mais, busca mais, para Deus te dar o discernimento, mostrar qual área da tua vida ainda você está preso. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida completa e principalmente cheia do Espírito Santo. Amém? Se põe em pé novamente um pouquinho. Feche teus olhos. Senhor, Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ó Pai. E como diz em João 10,10, ó Pai, o Senhor nos quer dar uma vida completa, ó Pai. Então nesta noite aqui, Senhor, nós, ó Pai, eu falo em nome de todos aqui assim, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, Senhor. E pedimos nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, que o Espírito Santo venha, Senhor, nos encher, nos capacitar, ó Pai, para que possamos, Senhor, descobrir a causa, aonde, Senhor, ainda estamos amarrados, Senhor, aonde que não estamos conseguindo progredir, ó Pai. Senhor, nos mostra, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a resolver a causa dos problemas que nos impede, ó Pai, de crescer, ó Pai, na área espiritual, seja financeira, seja aonde for, ó Pai. Vem mesmo, Espírito Santo, nos ajuda, nos leva para os Teus caminhos, Senhor, e nos desvia, Senhor, dos caminhos que onde Satanás tem nos empurrado, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pois mais uma vez, Senhor, nós entregamos nossa vida, Senhor, em Tuas mãos.
irmãos, Senhor, para que seja feito, ó Pai, tudo conforme a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Mais uma salva de palmas para Jesus? Então, olha bem, o assunto aqui no capítulo 4 de João, ele fala assim, a igreja é o corpo de Cristo. E aí ele vai falando sobre a igreja. Aí no 25 ele diz assim, como viver a nova vida? Como viver a nova vida? E um pouquinho antes, né, no 4, 23, diz assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovada. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é recebida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, ao qual é correta e dedicada a Ele. Então, preste bem atenção. Para ele chegar lá e falar assim, não deis lugar ao diabo, existe uma construção da conversa aqui. E nessa parte aqui, ele está falando que é preciso, diga comigo, coração, a mente. Então lembra que eu estava falando esses dias para vocês sobre o pensamento? Que se nós prestar atenção, quando nós estamos pensando, para haver um pensamento, tem que ter uma pessoa ouvindo. O pensamento, para ter voz, tem que ter um ouvinte. Então o nosso pensamento, ele começa a mostrar ali que tem uma natureza dentro de nós, que usa o nosso pensamento para conversar com a gente. E esses pensamentos, eles brotam da onde? A base dele está no coração, e o coração é tudo que você guardou, é tudo que você sente, gosta. Então, nós não estamos aqui para falar disso aí, né? Hoje nós temos até uma psicóloga aqui, né? Que ela pode processar essas coisas assim. Nós não estamos para falar disso, mas nós estamos para falar aqui de coisa espiritual, Só que dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus, nós temos também o homem espiritual, e nós temos o homem natural. E esse homem espiritual também, ele pensa, e nós ouvimos ele. Pegaram? Então, quando Paulo ele fala assim, né, que nós devemos nos alimentar da palavra, alimentar das coisas de Deus, pensar nas coisas do céu, ler a palavra, é porque nós precisamos alimentar o nosso coração. O nosso coração, ele precisa estar forte. Sabe o que é um coração forte em Deus? Explicar bem simples, para você entender. Coração forte em Deus é quando eu estou gostando de Deus. E quando eu estou gostando de Deus, eu começo a querer só o que eu gosto. Então, se eu começar a procurar Deus, a conhecer Deus, a dedicar a Deus, eu posso fortalecer o meu coração. Mas se eu não conseguir fortalecer o coração e não estiver gostando de Deus, eu posso também fortalecer Deus comigo igual você estudar. Vamos dar um exemplo, né? A Júlia está estudando para médica, ela pode não gostar, mas ela está fortalecendo a natureza dela, o coração dela, através de conhecimento. Pegaram? Só que se ela não gostar, ela não vai ter uma vida legal, né? A Yumi, ela pode gostar de ser psicóloga, mas ela pode não gostar, mas hoje ela é uma psicóloga porque ela estudou. Então você fala assim, mas eu não gosto de Deus, então estou afastado de Deus? Não, você pode decidir e falar, não, eu vou buscar Deus, que jeito? Estudando a palavra, indo na igreja, fazendo o que Deus gosta. Eu não gosto, mas eu vou fazer o que Deus gosta. Eu também estou me fortalecendo. E também, né, eu posso
eu posso também fazer um jeito de fortalecer, que jeito? Fazendo devocional. A devocional é assim, o que eu vou fazer? Eu tiro um tempo, eu me separo aquele tempo só para Deus, naquele momento, eu vou me disciplinar para pensar em Deus, estudar a palavra, ouvir coisa de Deus. Se eu todo dia tiver a minha devocional, eu também estou fortalecendo o meu homem espiritual, o meu homem espiritual em Deus. Pegaram, gente? E isso faz com que você esteja ocupado. Então, olha bem, uma pessoa ocupada no mundo espiritual, ela está em um lugar, ela está numa situação, porque o estar ocupado no mundo físico, ele é você estar se separando do quê? Se separando do mundo, da internet, da televisão, do cachorro, da coisa, e se trancar num quarto, ou ficar num cômodo sozinho. Então você se separou, e isso é a separação que você fez do mundo para Deus. Pegaram, gente? Mas quando o teu coração determinou, os teus pensamentos, você disciplinou ele para buscar a Deus, você está num lugar espiritual. Mas você pode estar no lugar físico, eu vou lá no meu quarto, me separo para ler a palavra, para ficar com Deus e ficar pensando no meu trabalho, né? E pensando na vida, pensando mal dos outros, entende? Acesso à internet, vou ver coisa do TikTok e tal. Quer dizer, eu separei meu corpo para Deus, mas eu não separei o meu homem interior. Então nós temos um homem interior. E esse homem interior, o que faz parte dele? A nossa alma e o nosso espírito. Então, olha bem, quando eu vi isso no livro, o cara explicando, né, que a gente tem duas personalidades dentro de nós, porque isso só é provado, porque quando você pensa, para você pensar, para você saber o que você pensou, você tem que ouvir o teu pensamento, e ninguém pode ouvir algo que não vem de uma segunda pessoa. Aí eu pensei assim, está aí, essa segunda pessoa que é o meu homem interior. É esse meu homem interior que eu tenho que me disciplinar para converter ele. Eu preciso converter esse homem interior. Esse homem interior, ele não pode ter problema com pessoas. Esse homem interior, ele não pode ter problema com pecado, porque ele vai me levar a me afastar de Deus. Eu me afasto primeiro no homem interior, depois que eu vou concretizar no físico, não é assim, homem? Eu me afasto é de dentro para fora que eu me afasto de Deus. Então eu tenho que aprender, como é que faz isso, pastor? Então eu posso tomar uma decisão, dedicar. Quantas vezes, gente, eu tenho dificuldade em prestar atenção? Porque quando eu estou pensando numa coisa, é só naquilo, né? Então aquilo está me dominando, aquilo está me prendendo, aquilo está me levando. Então o que eu faço? Quando eu vou ler a Bíblia, eu leio em voz alta. Eu leio em voz alta, eu fico escutando a minha voz, eu fico assim, né? E aí quando eu acostumo a ler em voz baixa e prestando atenção, daí eu paro de ler em voz alta. Mas até eu me concentrar, então nós temos que arrumar meios de lidar com o pensamento. Tirar o pensamento nosso de onde está e colocar onde nós precisamos que ele esteja. E nós precisamos que o nosso pensamento esteja em Deus. Pegaram, gente? Agora olha bem, vou explicar uma coisa para vocês. Espiritualmente falando, Jesus ele disse assim, quando o espírito sai de uma pessoa, então preste bem atenção, o pastor acabou de ler agora há pouco, errais por não conhecer as escrituras sagradas e o poder de Deus. Então preste atenção, quando um espírito ele sai de uma pessoa, ele vai para lugar áridos, e ele volta, ele achando a casa adornada o que é? Melhorou, a pessoa ficou uma pessoa melhor.
Ali tem coisas boas naquela casa, que quando ele saiu não tinha, agora tem. Só que ele falou, mas a casa está vazia. Pegaram? Então o que saiu daquela pessoa? Saiu a ocupação que ela tinha na palavra, na oração, na dedicação, né? Na consagração. E outra coisa, tá, gente? A unção sem santificação não representa nada para o diabo. O diabo, ele tem legalidade. Ele trabalha com legalidade. Então, presta bem atenção. Nós sabemos, quando eu estava ouvindo esse livro aí do ego, então, tem uma parte lá que o cara começa a falar do como que o ego é formado. Então ele fala da inveja. Aí ele mostra assim, quantas coisas a inveja faz. Ele mostra sobre o defeito das pessoas por dentro e tal. E ele mostra como é que é o procedimento daquelas pessoas pensar. Querido, é até ruim, não é qualquer um que pode ouvir aquilo lá não, porque você começa a ver as pessoas, você começa a detectar tudo na vida das pessoas. Porque o cara conta o que a pessoa faz, e dá certinho com muita coisa que nós fazemos um para o outro. E daí ele explica, né, que isso é baseado na rejeição, no medo, entende? Daí gerou a inveja. E o pensamento da pessoa, né, começa a ser gerado através disso. Através desse espírito de rejeição. Lembra, né, Raquel, quando nós fazia a libertação, um dos espíritos mais fortes que tinha era da rejeição, não é? O da religiosidade, então, dominava todo mundo. Então, o que nós temos que aprender com isso? Quando ele está falando aqui, não deis lugar ao diabo, ele está ensinando nós ser igreja. E ele está falando sobre pensamento, sobre coração. E ele está falando como é que nós temos que viver como igreja. Então, quando ele está ensinando como nós devemos viver, entende? Não adianta nós obedecer só no coisa, nós temos que tomar cuidado com nosso coração. Então, é só você ler em Efésios, ó. Está aqui, né? Ó, a igreja é o corpo de Cristo. Ele vai falar da igreja, né? Terminando esse assunto da igreja, aí ele vai falar assim, ó, a antiga vida e a nova vida. Então o que é a antiga vida? É esse ego que às vezes ainda está no crente. Como é que um crente tem ciúme, inveja, competição? E o que é se consagrar, se dedicar? É você buscar sensibilidade para poder isso se tornar uma coisa legal, gostosa na tua vida. Mas se você, querido, viver em pecado, você é cauterizado. E essa cauterização vai trazer uma incredulidade. Vai trazer dentro de você, querido, uma voz do diabo, bem coisa assim, dominante, totalmente te possuindo, que vai falar assim, dá nada não, nada a ver. Não é bem assim que o pastor está falando. Pastor, e quando o senhor fala, quando tinha a libertação, aí o senhor sempre falava para mim, não dê importância. E eu estava tendo sintomas, a segunda voz estava mostrando para mim que aquilo era real, que estava atingindo o meu corpo físico. E o pastor falou assim, não dê importância, Rosângela, não dê importância. A hora que eu não dava importância, quer dizer, eu parava de ouvir aquela voz. Aí, ouvir a voz do Espírito Santo é onde eu tinha a libertação. Então, se tem alguém aqui que não acredita que tem essa segunda voz, eu estou aqui para dizer que existe, ela é, e quem dá força é nós. Tanto para a parte do Espírito Santo como a parte dos demônios. E você pode sentir, não sentir, achar, não achar, igual o Edson. O que o Edson falava?
ela é cabeça fraca. Eu tenho corpo fechado, né? Eu vou na missa, sou católico, ele não me pega, sabe o que é? É que ela fica, tem a cabeça aí. Eu olhava para o Edson e falei, Edson, não vai faltar uma oportunidade. Eu não vou repetir a história para você. Eu falei, não vai faltar uma oportunidade, mas eu vou provar para você que você tem mais demônio do que ela. E provei. Porque um dia eu tive uma oportunidade e até hoje o Edson respeita. Por quê? Porque a pessoa pensa que porque o outro é possesso é mais endemoniado que a gente. Não, querido. Tem nada a ver. Você pode nunca ter ficado possesso, nunca ter achado e ser um cara hiper mega endemoniado. O que mostra que você é endemoniado, diga comigo de novo, é pelo fruto conhecereis a árvore. Então nós temos que ter paciência, porque Deus vai transformando a gente devagar. Não devagar porque Ele quer devagar, Ele quer rápido. É que Ele te ama e tem paciência. Ele tem paciência com você. O que você não pode é desistir. Voltar para trás. Para não voltar para trás, querido, não tenha problema com pessoa. Frequenta a igreja. Leia a Bíblia. Dedique-se. Diga comigo, ocupa-se com aquilo que é produtivo. Eu vou explicar como é que o diabo prendeu as pessoas. Prendeu as pessoas. Bem simples. Nós fomos lá em Santa Amélia, né? Esses dias agora, daí nós resolvemos fazer culto. Mas estava cheio de gente. Por quê? Porque nós fizemos uma leitoa, assamos uma carninha, né? Encheu de gente. Mas daí no dia do culto não tinha nem cafezinho. Tinha um cara que apareceu lá de paraquedas, que foi foi a vítima da noite. E depois o Edson, com muita luta, conseguiu trazer um cara com câncer desenganado. Mas já tinha acabado o culto. E tinha 2, 3 pessoas que vêm aqui, e não foi mais ninguém. Nem os 6, eu convidei os 6 para ir, ninguém quis ir. Não tinha carne. Mas no dia da leitura está cheio de gente lá, cara. Está cheio de gente. Aí, querido, vou explicar uma coisa para você. O que é uma prisão? O primeira vítima lá, nós evangelizamos ele, eu usei ele de cobaia, fiz evangelismo explosivo em cima dele e tal. E depois, na hora de aceitar Jesus, ele falou, eu acho que eu já tenho esse Jesus. O cara dando uma de bom, porque era católico. Gente, eu saí lá de Santa Amélia indignado. Pergunto para o Dorival, falei, eu fico pensando assim, está faltando unção. O que me consola é que Jesus fazendo aqueles milagres, tudo não foi que nós conversamos? É que Jesus fazendo aqueles milagres, tudo, e muito fariseu e muita gente não convertia. Não convertia, os caras ainda criticavam Jesus no coração. Depois nós vamos, depois eu vou deixar você falar. Aí, evangelizei aquele cara, pensei assim, poxa, né, o cara... Por quê, gente? Porque está preso, entende? Está preso no mundo espiritual, né? Aí veio o outro, querido, e nós, mostrei os vídeos de câncer para ele, sendo curado e tal, para orar, né, querendo curar, querendo responder à vontade de Deus para curar o cara. E na hora que nós fomos orar para o cara, o pastor falou assim para mim, pastor, um gato preto e um pássaro preto. Aí eu orei, desfiz tudo aquilo, depois que eu orei, tudo, o cara falou assim, igual ele falou lá, o que é isso? Eu falei, isso aí é uma macumba, um feitiço que fizeram para você. Ele falou assim, eu não acredito nisso. Aí o Edson contou o testemunho dele, eu também falei tudo, né? Aí o cara, mesmo assim eu notei assim na cara dele, que ele não acreditou não. Aí eu peguei e falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você.
Falei, sabe esse câncer que você tem? Você vai morrer com isso aí, vai para o inferno se você não converter. E você pode ser curado e servir a Deus. Mas seria bom você ir para a nossa igreja, cara, pelo menos uns tempos. Eu falei, eu não quero mesmo na minha igreja, não, mas eu quero que você conheça Jesus. Ele falou, agora você pediu uma coisa difícil, hein, pai? Como é que eu vou trocar de igreja? Né? Aí eu falei para ele assim, cara, esse câncer seu aí, ele não é nada perto do que você tem. E a revelação, o que que é? Estava mostrando o que ele tem. E o câncer só é o que eu falei que vai acontecer com vocês se vocês não mudar? Vai vir um resultado. Então aquele câncer só era o resultado. Falei para ele, o que Deus está fazendo aqui? Deus está querendo arrancar a árvore. Porque o câncer é o fruto. Não era isso, Dori? Deus queria, porque como Deus estava falando da macumba do feitiço, o que acontece? A macumba e o feitiço é a semente que plantou. Nasceu uma árvore, produziu o câncer, e o cara está desenganado. Era. Então aí Deus deu uma palavra para ele clamar por misericórdia a Deus, para ver se Deus abre os olhos dele, para ele ver. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Quando você aceita Jesus, você se torna nova criatura. Deus vai arrancar a árvore pela raiz. Entende? Mas as consequências, elas estão no mundo natural. Então você vai ter que ainda passar um tempo resolvendo aquele problema. Ou Deus mesmo vai resolvendo através de uma mudança de vida. Vamos dar um exemplo. Quando eu me converti, eu não pude trazer meus filhos, educar eles, eu não pude fazer o que porque me converti. Mas olha bem, o tempo foi passando, eu buscando a Deus, as coisas foram acontecendo. Eu não podia sair daquela situação financeira de falência do dia para a noite, mas eu fui buscando a Deus, eu fui lidando com os meus problemas e Deus me tirou daquela situação financeira terrível. Mas não foi tirando da situação financeira que Ele me libertou. Ele me libertou da raiz da maldição. Então, vir na igreja, estudar a palavra, se dedicar, é matar a árvore pela raiz. É matar a maldição pela raiz. O resto vai ser consequência. Então, se nós não se dedicar à palavra, à oração, ao jejum, à dedicação ao ministério, você não está tratando a raiz da árvore. E aí você vai ficar a vida inteira tratando da ferida, que é os problemas. Você vai ficar correndo atrás do teu problema financeiro, querendo prosperar, e você não sabe que aquilo só é o fruto de uma árvore. Que quando alguém pega e mexe naquela ferida, você se ofende. Qual o maior poder de Deus que habita no homem, e o homem tem total controle dele, dentro da sua limitação, né, de conhecimento, né? Não, é o amor. O amor. E aí quando você vai ver o que é o amor, você pega uma criança, um pai que faz toda a vontade da criança, ama a criança? Não. Então essa pessoa, nós pode dizer que é uma pessoa que é presa por um demônio, porque ela faz tudo que a criança manda. Agora, aonde o demônio tem força nela? Porque ela interpreta amor com agrado, com rejeição, com momento, com prazer instantâneo. E tudo está baseado na carência dela, né? Não é? Ela não quer ser rejeitada pela criança. Tem outras coisas também. Mas olha bem, o pai que ama mesmo a criança, ele dá biscoito e bolacha, ele agrada a criança, mas ele não vai negociar o quê? O futuro dela. Esse é o que ama.
até o carinho e o amor ele vai dar na dose que vai prosperar aquela criança. Mas o pai e a mãe, né, que ama errado. Então, a única coisa que eu quero tirar disso, não sou ninguém para ensinar vocês de ser não. A única coisa que eu quero tirar disso é o seguinte: a pessoa que te ama é que quer ver você bem no futuro. Essa é que te ama. O invejoso, ele pode usar de tática de parecer que te admira, fala bem de você, mas lá no coração, lá no íntimo, né? E ele vai pegar e vai falar que te ama, que te quer o teu bem, mas lá no fundo ele vai se sentir muito bem se o teu futuro estiver desgraçado. Agora a pessoa que te ama não. Ela não quer ver você mal lá na frente. E eu sei, querido, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se você pegar o caminho do teu ego, o diabo vai te prender, para você não dar fruto no seu futuro. Pegaram? Você pega a palavra de Deus, você vai estudando, você vai vendo, né, querido, que para Deus agir, as pessoas não precisavam ter nenhuma tática, só a dedicação dela a Deus fez elas serem bem-sucedidas. Dedicação a Deus, só isso. E o não saber nada ajudou elas, porque aquele que sabia muito, acabava se perdendo na sua sabência. Mas aquele simples, né, que se dedicava a Deus e não sabia nada, nenhum deles deu zebra. Até Salomão, a maior sabência que já houve na face da terra, se perdeu. Então não é saber, é dedicação. Entende? Dedicação. Eu não vou ficar estudando para mim ser sabido, ser coisa, porque tudo isso é orgulho, tudo isso é vaidade, tudo isso é vontade de querer se aparecer, de ser melhor do que os outros. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Então tem que cuidar. Deus tem plano para a tua vida, não deixa o teu coração pegar caminho errado. Entende? Não deixa o teu coração pegar caminho errado. Porque ele vai se alojar em lugares espirituais, querido, ao qual a voz que você vai se ouvir é só do teu ego. Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo se você estiver preso no teu ego. Porque lá você estabeleceu, e se alguém chegar em você e te apertar, você fala, não, eu estou em Deus, ó. E você começa a contar papo ainda do teu ego. Para com isso. Seja sincero. Olha o que você gosta mais. O que Deus falou para a igreja? Qual que foi a igreja mesmo? Acho que foi de Efésios, não foi? Volta para o seu primeiro amor? Não, esqueci. Volta. Arrependa-te, aonde caíste, e volta ao teu primeiro amor. Quer dizer que o primeiro amor dele não estava mais em Jesus. E como é que ele mandou voltar ao primeiro amor? A prática das primeiras obras. E que é essa prática? Era a dedicação de prioridade à busca de Deus. Né? Glória a Deus. Ó, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. A primeira libertação que nós recebemos é pelo poder de Deus. O diabo sai, tem que ir embora lá para o lugar áridos.
Mas se a palavra não estiver ocupando, ele volta. E agora ele volta com legalidade 7 vezes mais. Mais forte, 7 vezes mais. E ele pode pegar você até líder de ministério. Mas ele está 7 vezes mais forte na tua vida. Significa que você tem 7 vezes menos vontade de buscar Deus. Vai ter 7 vezes mais luta para voltar ao primeiro amor. Quer dizer que você tem 7 vezes mais resistência a ouvir a verdade e a se converter e a se arrepender. Quer dizer que tudo para você agora é mais difícil. Como é que faz então, pastor? Por isso que agora você vai começar a buscar uma libertação diferente daquela. Agora é doutrinar minha mente, ter vida de oração, escutar Raquel, ler a palavra, dedicar na igreja, mas eu não tenho mais força, não tenho vontade. E você vai falar para Deus, Deus, eu estou fazendo, mas não tenho força, não tenho vontade, mas estou fazendo porque errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Então, Senhor, ó, eu estou fazendo com atitude. E quando você está confessando a tua fraqueza e o teu pecado, a palavra que você está ouvindo, a dedicação tua, ela começa a ocupar teu coração, tua mente, que é o que Paulo está falando aqui em Efésios, né? Pega a tua mente e começa a pensar nas coisas de Deus. Pega o teu coração e começa a ocupar ele, dando importância às coisas de Deus, porque o meu coração é a importância que eu dou, tá? Aí ele fala aqui, ó, vou ler de novo, tá? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com uma nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, parecida com a natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade, para que o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar. Quem rouba, que não roube mais, porém comece a trabalhar, a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer diga comigo, palavras que ajudam os outros a crescer na fé. E a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, coloca em vocês. E qual é a garantia? Qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará? Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros. Diga comigo, perdoem. E assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém, querido? Então, Satanás está trabalhando ferrado, né? Porque a gente vê assim, né? Não está existindo uma fome, uma sede de Deus.
Tá, como o senhor disse, né? Internet, celular. E o Satanás está pegando certinho na veia. Ainda eu falei para o Cassiano, eu falei, cara, você sabe que algo que Satanás está gerando na humanidade, que é a falta de amor, né? Que ele Falta de quer amor. esfriar. E se nós não vigiar, até nós caímos na cilada, porque de repente a gente começa a trabalhar e fazer. Falou, tem que frear e tem que voltar à essência, senão... Funciona assim, eu vou te explicar. Eu não estou tendo amor. Eu tenho culpa? Não. O que eu tenho que fazer com o conhecimento que eu tenho se eu não estou tendo amor? Falar para Deus. Né? E geralmente quem fala para Deus fala para os amigos, né? O que eu tenho falado para você, Dorival? Parece que eu não sinto mais amor, né? Mas eu estou falando que eu não estou amando. Então é facinho eu não amar. Aí olha bem, se eu não estou sentindo, certamente a igreja também não está sentindo. A diferença é o quê? É que a igreja capaz, se os outros souberem, eu estou frito. Aí eu lembro do filme da Poliana, que eu assisti, né, que o pastor pegou o que está escrito aí? Se você procurar o mal nas pessoas, sempre vai achar. Eu falei assim, então não vou procurar, porque se eu achar o mal nela, vai fazer mais mal para mim ainda. Então toda a verdade tem um paralelo, então eu vou olhar lado bom. Então aí, olha bem, a palavra está ensinando como é que você vence a tentação da bronca que você tem de uma pessoa. Aí você vai lembrar da historinha do pastor, né, que chegou numa igreja nova lá, uma igreja nova para ele, uma igreja era velha, trocar de pastor, o pastor chegou lá, e ele chegou nos irmãos lá e começou a perguntar, como é que é os irmãos aqui, né? E começaram a contar a característica de cada irmão. Pastor, aquele irmão lá é perigoso, mas ele tem tal qualidade, aquele lá tem tal defeito, mas tem tal qualidade. E aquela irmãzinha que eu vejo sentar no primeiro banco lá, que chega mais cedo. Pastor, aquela irmã lá, ela é de intercessão e ela nunca falou mal de ninguém. Só fala bem dos outros. Ele falou, irmão, nunca é uma palavra muito forte. É muito forte. E outra coisa, é impossível, irmão. A gente sempre fala mal de alguém, e eu vou provar para você que essa irmã fala mal, sim. Aí a irmã chegou no dia da irmã, e ele pegou os irmãos mais tranqueiros da igreja, porque daí ele já conhecia, né? Irmã, o que a senhora acha do irmão? Aquele irmão lá é uma bênção, hein? Ele é de intercessão. E o outro lá? Aquele irmão lá, ele é muito fiel a Deus. Ele contava a vantagem do irmão. E naquele lá, tal, né? Aí ele falou assim, irmã, e o que a senhora me diz do diabo? Pastor, mas ele é perseverante. Quer dizer, se você procurar o mal nas pessoas, o que Abraão Lincoln estava querendo dizer? Não procure o defeito das pessoas, procure as coisas boas. Né? É igual a Ana Paula, um dia estava fazendo coisa aqui, e ela chamou as irmãs, né, e mandou as irmãs. Né, tem esse teste, né, filho? De defeito, a gente vê tudo, mas na hora de procurar a vantagem, por quê? Porque não é acostumado. Não é acostumado a ver as vantagens. Né? Eu, Carroso, nós é craque nisso, por isso que as coisas vão melhorando. Né? Agora você fala assim, tem defeito? Tem de monte, querido, mas o defeito não edifica. A gente lida com eles de vez em quando para nós tirar eles, para atrapalhar menos, mas não para... Você não pode deixar os problemas atrapalhar. Você tem que pegar os problemas, eliminar ele para ficar melhor. Entende? Para não atrapalhar. Mas você não pode lidar com defeito para poder criar problema e encrenca. Você tem que lidar com defeito para tirar problema. Amém? Glória a Deus. Nunca, querido, uma pessoa que te ama, ela está te criticando. Ela está te ajudando. As pessoas que têm autoridade para poder chegar em você e tacar a mão, você falar dos seus defeitos,
Você repara por que ela está falando. Porque a maioria que vai lá e não tem coragem de falar do teu defeito, que é sua aprovação, na realidade ela tem inveja, ou ela tem algum problema com você, ela quer ver o teu oco, não é? E a gente gosta desses, porque esses são agradáveis, agradável. Vamos falar a verdade, o pastor que não tem medo de perder o membro, né, Raquel? Ele não vai ser sincero com as ovelhas. Por quê? Porque ele vai querer agradar as ovelhas para não perder o membro. Vocês gostam disso? Eu acho que gosta. Porque se vocês não gostam de mim, vocês gostam disso. Eu não gosto. Porque se eu descobrir que o cara está me manipulando, eu gosto que o cara, se a pessoa puder resolver os meus problemas sem me ofender, sem coisa assim, né? Glória a Deus, né? Mas se não tiver jeito, estiver me ofendendo e eu saber que é para o meu bem, que ela não está olhando comigo com maus olhos, né? Pelo fruto conhece a árvore. Pelo fruto conhece a árvore. E o que eu já perdi de membro, perdi de amigo, perdi de freguês, tudo por causa do bem dele. Não ligo não. Eu tenho história nisso. Aí você fala assim, mas é porque o senhor é bom? Não, porque eu sou esperto, inteligente. Sou ruim pra caramba, mas eu sou esperto, sou inteligente, eu sei como é que funciona Deus, né? Então eu quero Deus funcionando. O segredo é não deixar por que ler Bíblia bastante é bom? Porque daí você não deixa sua vontade, seu sentimento, seu entendimento te dirigir. Você não se apoia nele, você obedece a palavra. E quem é bom na palavra sabe o resultado que isso dá. Né? Lembra quando eu falei que eu dei a casa, a parte minha da Rose, da casa da sogra, eu abri mão para minha cunhada. Né? Vocês lembram que eu falei que eu fiz isso, mas eu queria, na verdade, era tomar a casa deles, o carro, tudo, e ficar só para mim e para a Rose, que eu e a Rose merece mais do que os outros. Né? Aí a turma fala assim, não, o senhor fez, o senhor fez isso porque o senhor é bom? Não, eu fiz isso porque eu sou esperto, inteligente, não sou bom não. Na verdade eu sou meio ruim, eu gosto até de vingar, né? Mas eu vingo diferente, não sei o quê, né? Dando exemplo. Falei para a turma, vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha finança por causa disso. E são detalhes que você vai fazendo e vai vendo mesmo, vai vindo o resultado. Você faz por causa do resultado. Né? E o amor? Né? Isso é o amor de Deus, né? Na hora que eu estou desejando mal para a pessoa, eu falo assim, não, peraí, isso não é de Deus. Deus, eu estou desejando mal para a pessoa, né? Então a gente vai... Vocês estão entendendo? Eu gosto de Deus funciona. Eu quero que Deus funcione na vida de vocês. E eu tenho certeza que o que eu ensino para vocês funciona porque eu vivi. Estou vivendo. E eu não estou pregando algo que eu sei para vocês, eu estou pregando algo que eu estou na batalha aí. Nós estamos juntos. O que vocês iam testemunhar? Agora então, pode. Depois que o pastor saiu, aí nós ficamos conversando um tempo lá, né? E ele está impactado. Ele falou assim que ele veio para o Paraná, que ele é de São Paulo. E toda vez que ele ligava para o Edson, ele falava assim, eu vou vir na tua casa para te conhecer. Aí ele falou para Deus, na hora que ele saiu da casa dele, ele falou assim, eu vou lá para fazer a tua vontade, não é a minha. Eu não sei o que o senhor está planejando. E a hora que o pastor, ele falou assim, eu nunca vi uma coisa daquela. Olha que eu já participei de muita coisa. Mas o pastor falar tudo aquilo que falou da minha vida, ele falou assim, agora eu vou conversar com o Antônio. Eu falei, olha, eu era uma pessoa tímida, que não conseguia conversar com ninguém. E de repente, Deus abriu o meu entendimento ali, eu falei, sim,
agora eu descobri por que o senhor trouxe eu aqui. Tá? Ouvir a verdade. Aí depois falou assim, e aquele outro amigo do pastor lá? Eu falei, o pastor Dorival. Ele falou assim, é pastor também? Eu falei, é pastor também. Falou da minha vida inteira. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu tô arrepiando. Aí falou assim, aí ele entrou no quarto, ligou para a filha dele, filha, se souber o que eles falaram para mim aqui. Aí começou a contar para a menina lá, 19 anos, chorando, e ele chorando no quarto. Falou assim, o poder de Deus me pegou aqui, filha. E tudo que eu já ouvi falar, eles falaram assim, claramente, agora está mais aberta a minha mente. Então ele está impactado. E toda hora que a gente está lá sentado, ele está, olha, eu agradeço a Deus todo instante, todo momento dele ter trazido aqui. Que eu não sabia o porquê. Mas eu sei que ele está trabalhando na minha vida e eu não vou ser o mesmo Antônio que eu cheguei aqui. Falei, glória a Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia.